Meus amados irmãos, eu quero nos cumprimentar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus de poder novamente estarmos aqui reunidos na casa do Senhor, para que juntos possamos estarmos louvando a Deus e também aprendendo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, neste momento, daqui a pouco estarei tecendo os meus agradecimentos, mas pedir ao pastor Roberto para estar fazendo esta ação, e você que está conosco, compartilhe este culto doméstico, esse culto mais de culto de ensino, com seus parentes, amigos, vai chamando as pessoas, pegue a sua harpa, pegue a sua Bíblia. Eu tenho certeza que Deus estará falando de uma maneira gloriosa, poderosa ao seu coração. Pastor Roberto. Saudamos com a paz do Senhor, pastor Hudson, pastor Marcelo, ouvinte que nos assiste em casa, a paz do Senhor Jesus esteja dentro do teu lar. E eu quero orar agora para aqueles que são carentes de orações. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te rendemos graça e louvor por tudo quanto o Senhor é em nossas vidas. Somos gratos por mais esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa, para juntos, Senhor, aprender mais de ti, para juntos podermos adorar e bendizer o teu nome. Pai, neste momento, apresento, Senhor Deus, esta igreja, a cada membro, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, aqueles que estão enfermos, visita, cura, repreende todo mal, toda enfermidade agora, em nome de Jesus Cristo. Visita esta cidade, visita os moradores de Flórida Paulista, continua com as tuas mãos estendidas sobre essa cidade, Senhor Deus, continua, Pai, colocando as tuas mãos poderosas, continua abençoando o teu povo, a tua igreja, abençoa também, Senhor Deus, o nosso pastor Aristeu da Silva, toda a sua família, toda a sua casa, continua, Senhor Deus, falando com o teu povo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Meus queridos, você que está conosco, neste momento eu gostaria de convidá-lo para estar louvando a Deus com o hino da nossa alma cristã. Quero louvar a Deus aqui pela presença do irmão Felipe, que está aí manuseando aí o transmissor deste culto. Deus abençoe. Também agradecer a Deus pela vida do nosso maestro, o Jefferson, e também o Bruno, que está ao seu lado ali, com os instrumentos de sopro, Wesley, que está aqui no teclado, a presença do pastor Roberto, do pastor João Marcelo, os irmãos que estiveram conosco poucos instantes atrás aqui na campanha de oração. Deus abençoe. E Deus abençoe também a sua vida, que está ligado, que está aí online conosco, que a bênção de Deus também possa alcançar. Vamos louvar a Deus com o número 123 da nossa harpa cristã.
alegria da esperança da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso, meus queridos e amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo disse que a alegria que o Senhor nos daria e o Espírito Santo também, o mundo não poderia receber, aleluia. Somente aqueles que são salvos em Cristo Jesus, que conseguem entender, tudo no mundo pode estar neste momento em caos, mas o crente que tem a certeza da sua salvação e a esperança de morar no céu, há um gozo dentro dele, aleluia, que é o Espírito dizendo ao nosso espírito: o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, aleluia. E é isso que nos alegra, e é isso que nos impulsiona, e é isso que nos dá força para a nossa caminhada neste mundo tão difícil. Mas nós vamos ainda louvar com mais um hino de número 442. Você cante conosco aí na sua casa, pega a sua harpa, vamos louvar juntos ao Senhor, nosso Deus, com o nosso coração, com a nossa alma, aleluia, em gozo diante da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 442 da nossa harpa. Oh,
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, meus amados, eu quero externar, em nome de minha família, em nome de meu sogro, pastor Estevão Silva, meu cunhado, pastor Gedaías, as minhas cunhadas, a irmã Gedália, a minha esposa, a irmã Gessília, minha cunhada, a irmã Nália, a irmã Gesiane, a irmã Doca, pelas orações também dos meus cunhados, sobrinhos, pelas orações da igreja em favor da nossa família. Para saber, meus irmãos, que aprove a Deus recolher a Raimunda, que para nós foi uma segunda mãe, mas Deus quis assim. Nós somos gratos às orações dos irmãos, agradecemos que os irmãos continuem orando por nós, para Deus continuar dando graça. O que nos consola é o que nós acabamos de cantar. Nós temos essa esperança dentro do nosso coração, sabendo a certeza da nossa salvação, sabendo que o justo, ele descansa no Senhor. E a nossa Raimunda, ela está descansando no Senhor. Mas somos muito gratos pela oração de toda a igreja. Eu quero agradecer neste momento ao pastor Roberto, nosso primeiro vice, que esteve aqui esses dias, na direção dos cultos online, e os nossos obreiros que estiveram aqui auxiliando, ajudando, aqui o nosso irmão João Marcelo, pastor João Marcelo, pastor Daniel Bellarmino, pastor Marcos Gatti, também teve aqui presente o pastor Jefferson, também ministrando, nosso maestro, o Bruno sempre ajudando, tocando, nosso irmão Felipe ajudando aqui também, aí os instrumentos para a transmissão. Que Deus abençoe, e só Deus para recompensar, e que nós possamos continuar orando, meus amados. A campanha finaliza-se agora domingo, essa campanha na qual iniciamos dia 1º de janeiro, e segunda-feira estaremos começando uma outra campanha de oração. Meus amados, são dias difíceis, mas que precisamos estar buscando a Deus em oração, clamando a Ele, porque se não for assim, não temos como suportar dias que estão sendo muito difíceis, muito mal. Eu quero também pedir agora ao nosso pastor João Marcelo para estar fazendo uma oração por todos os irmãos. Tem muitos irmãos que estão enfermos em seus lares, para que Deus possa estar abençoando as suas vidas. Também muitos que seus familiares partiram. Então vamos orando pela vida da família do pastor Emiliano, que o pastor aqui da Dracena estava na cidade de Lorena, mas aprove a Deus e ele partisse hoje, nessa manhã, para os céus. Então vamos orar pela família dele, para que Deus possa estar confortando, e muitos outros, para que Deus possa dar graça. Pastor João Marcelo, orando conosco. Neste momento também eu quero saudar a todos os nossos irmãos presentes aqui e a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através desta gravação. Desejo saudar-vos com a paz do Senhor. Vamos orar neste momento, interceder junto ao nosso Deus. Você que está em sua casa, em seu lar, ore neste momento juntamente conosco, apresente a sua causa ao Senhor e oremos com fé e com confiança. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, em cuja presença estamos, dirigimos a Ti a nossa oração neste momento, meu Deus. Meu Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, pela tão gloriosa salvação que o Senhor tem nos concedido, pelo fôlego de vida, pela saúde, por todos os benefícios que o Senhor tem nos proporcionado. Ó meu Deus, neste momento nós queremos, Senhor, apresentar a Ti a Tua igreja de um modo geral. Apresentamos, meu Deus, a Ti o Teu servo, pastor Aristeu da Silva. Ó meu Deus, pedimos que o Senhor continue confortando o coração do Teu servo,
e não somente o coração dele, mas de toda a sua família e também de toda a igreja, que sente, meu Deus, a dor da perda da tua serva, a qual o Senhor tem recolhido, meu Deus. Isso é algo que somente o Senhor pode agir nos corações, dando conforto e dando consolo. Por isso pedimos a Ti, visita cada coração de cada familiar, de cada irmão, de toda a igreja. Ó meu Deus, nós apresentamos a Ti também a Tua igreja, aqui na cidade de Flórida Paulista. Visita cada um dos Teus servos, continua abençoando o anjo desta igreja, o pastor Wilson com toda a sua família, continua dando graça, dando sabedoria ao Teu servo, para conduzir esta obra. Apresentamos a Ti, meu Deus, os nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram com enfermidades em seus corpos físicos. Tenha misericórdia, meu Deus, estende as suas mãos, repreende neste momento toda a enfermidade, lança por terra, em o nome do Senhor Jesus. Concede a cura, concede a saúde sobre o Teu povo, fortalece a vida de cada irmão, fortalece a vida de cada irmã, enche cada coração com a alegria da salvação, enche cada coração com a esperança da vida eterna, vivifica cada coração com o Teu Espírito. Ó meu Deus, tem misericórdia da nossa igreja, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia da nossa nação. Meu Deus, quantas vidas o Senhor tem recolhido, quantas almas o Senhor tem chamado à glória. Ó meu Deus, nós apresentamos a Ti todos os familiares que ficaram de luto. Tenha misericórdia, Senhor, ajuda cada família, ajuda, Senhor, somente o Senhor pode ajudar. Meu Deus, nós precisamos de Ti, nós somos dependentes da Sua graça e da Sua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó meu Deus, fica conosco, Senhor, dai-nos graça nesta noite para meditarmos na Tua palavra, para aprender junto às Escrituras Sagradas. Visita cada irmão, cada irmã que estará acompanhando esta gravação, abençoando de uma maneira gloriosa e poderosa, e que tudo seja para a honra e para a glória do Seu santo e maravilhoso nome. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Sou João Marcelo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. É um texto bem conhecido. Capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13. Estaremos fazendo menção de algumas palavras aqui nesta noite. Capítulo 4, versículo 13 diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos espreguiçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e que ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus queridos e amados irmãos, existem muitos textos bíblicos a qual poderíamos usar para falar de uma doutrina a qual nós, pentecostais, cremos, que é a doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição é uma doutrina a qual a Bíblia Sagrada, desde o Velho Testamento até o Novo, fala sobre a ressurreição dos mortos. E eu quero, nesta noite, poder estar com os irmãos compartilhando sobre esta doutrina a partir de hoje,
nós estaremos falando sobre as ressurreições e também sobre os julgamentos de Deus, porquanto estão interligados tanto as ressurreições como os julgamentos divinos. E nós queremos então, a partir de hoje, estar meditando sobre este assunto tão importante, que é a ressurreição. Meus amados irmãos, nós aprendemos na Bíblia Sagrada que quando Deus fez o homem, lá no livro de Gênesis, nós vemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, ele foi feito não para morrer, mas para viver eternamente ao lado do Criador. Mas infelizmente, por causa do pecado, o pecado ele fez com que o homem se afastasse de Deus, o homem desobedecesse aquilo que Deus tinha determinado, e então ele trouxe sobre si, infelizmente, a morte. Nós vemos escrito lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus diz assim para Adão: porquanto tu és pó, e ao pó retornará. Então, uma das primeiras coisas, ou uma das primeiras consequências, porque Deus falou para Adão: Adão, no dia que tu comeres desse fruto, certamente tu morrerás. A primeira morte foi a morte espiritual, porque a partir daquele momento que ele desobedeceu, que ele não creu na palavra de Deus, que ele comeu do fruto, diz a Bíblia Sagrada que seus olhos foram abertos, e por serem abertos, ele viu que estava nu, cozeu roupas de folha de figueira e se escondeu da face do Senhor. Então a primeira morte foi espiritual. A segunda é a morte física, porquanto o corpo iria envelhecer, definhar, até chegar o momento que haveria de morrer. Então eu quero primeiramente dizer aos irmãos que isso é uma doutrina bíblica, a morte física. Quando nós lemos no segundo livro de Samuel, capítulo 14, versículo 14, diz assim: porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Então nós vemos, pastor Roberto, que por causa do pecado, a morte entrou na história da humanidade, conforme está em Gênesis, no capítulo 3, e aqui também nós vemos, no segundo livro de Samuel que eu acabei de ler, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajunta mais. Ou seja, como o próprio Deus falou: enquanto tu é pó, e ao pó retornará. E tudo isso é consequência do pecado. Sim, pastor, é verdade. Tudo quanto nós estamos vendo que o pecado afasta o homem de Deus e Deus do homem através do pecado. E vemos que o pecado entrou através de um homem, Adão. Adão pecou, foi como o Senhor disse aí, que no princípio, quando o Senhor falara para que não comesse daquele fruto, veio a morte espiritual, porque ali ele estava tendo um contato físico com Deus, ele via Deus face a face. Mas a partir do momento que a desobediência entra no homem, o pecado ele começa a tomar conta do homem. E nós vemos que em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15, 22, onde Paulo ressalta a igreja de Corinto, ele dizendo à igreja que o pecado veio através de um homem, mas através do Filho do homem veio a vivificação, a qual trouxe para nós a graça. Então nós vemos aí, meus amados, que por causa do pecado, a morte a qual nós vemos sobre a vida dos seres humanos, a qual ela vem de várias maneiras, pode ser através da enfermidade. Hoje nós estamos vivendo em um período onde há uma pandemia
no mundo inteiro, mas não é somente essa pandemia que pode levar a pessoa à morte. Existem outras maneiras da pessoa morrer, mas isso é uma consequência do pecado. O homem, no princípio, desobedeceu a Deus, e por ter desobedecido a Deus, a morte entrou, e juntamente com a morte, quando nós vemos esse termo do pó que tu vieste e ao pó voltará, e isso que está escrito aqui em 2 Samuel, porque certamente morreremos e seremos como água derramada na terra que não pode se ajuntar mais, significa o corpo se desfazendo, o corpo definhando, o corpo se desfazendo totalmente e não tem mais quem possa ajuntar. Então, meus queridos, nós vemos então que por causa do pecado a morte entrou na história da humanidade, e juntamente com ela vieram as enfermidades, juntamente com elas vieram outras causas que levam a pessoa a morrer. Mas a verdade é que o ser humano, por causa do pecado, se tornou mortal, e ao se tornar mortal, então ele tem que entender que qualquer coisa pode tirar a sua vida, mas ele tem que estar pronto. Agora, o pecado, ele não mata somente o corpo, mas como já foi falado aqui através do pastor Roberto, ele também afasta de Deus, porque ele também traz uma morte espiritual. E quando a pessoa ela ainda não se converteu ao Senhor Cristo Jesus, porque para se salvar precisa se converter, essa pessoa está então debaixo do domínio do pecado. Efésios capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: e Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O versículo 5 ainda diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui Paulo está fazendo menção da salvação e ao mesmo tempo falando sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Então nós vemos o seguinte, que o pecado, né, pastor João Marcelo, ele nos mata espiritualmente, faz a morte, podemos dizer assim, que é um corpo inerte, aonde não sente nada. A pessoa pode cutucar, pode beliscar, que ele não sente nada. Espiritualmente é a mesma coisa. Exatamente, pastor Hudson, pastor Roberto, irmãos que nos acompanham. Assim como o senhor já falou no início, que a morte entrou no mundo através do pecado, nós sabemos que o pecado ele gera a morte. O pecado ele gera a morte. E o que Satanás, ao fazer a tentação contra a mulher, o que ele tentou fazer foi colocar em dúvida que aquilo que Deus falou iria acontecer. Porque Deus disse que se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. E a serpente, então, ela disse que não seria dessa maneira, ou seja, ele tentou colocar no pensamento da mulher e no pensamento do homem que aquilo que Deus falou não era verdade. E quando a mulher ela comeu do fruto e deu também ao seu esposo, eles não morreram a morte física imediatamente. O que aconteceu imediatamente foi a morte espiritual. Eles morreram espiritualmente, tanto é que quando Deus se apresentou, eles se esconderam de Deus. Por quê? Porque eles estavam mortos espirituais. Mas posteriormente também veio também a morte física. Veio também a morte física. E o interessante, pastor, é que algumas pessoas dizem que a ordem natural da vida é a pessoa nascer, crescer, envelhecer e morrer. As pessoas veem isso como uma ordem natural, mas na verdade a morte não é uma coisa natural. A morte é uma sentença dada por causa do pecado. A morte foi uma sentença que Deus deu por causa do pecado do homem. Mas porém, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26,
O apóstolo Paulo, ele nos mostra a morte como inimigo do homem, mas ele diz: o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então veja bem, essa sentença dada por causa do pecado, ela há de ser aniquilada. E de que maneira, pastor? Através da promessa da ressurreição que o Senhor nos deixou. Verdade. Então veja bem, meu amado irmão em Cristo Jesus. Então vamos aqui novamente pensar no que já foi dito. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver eternamente. Você deve estar perguntando: pastor, o que isso tem a ver com a ressurreição? Tudo. A morte e ressurreição estão interligados, e entre eles também tem um julgamento divino, que é outra coisa que está interligada. Isso é uma doutrina bíblica. Então, primeiramente, devemos explicar a cada um dos amados irmãos que estão aqui que a morte é uma sentença divina. Muitas vezes, por que o senhor está falando isso, pastor? Porque muitas vezes, mediante o que está acontecendo no mundo, por causa dessa pandemia, mas não é somente o coronavírus que está matando. Milhões de pessoas estão morrendo de fome, milhões de pessoas estão morrendo de câncer, milhões de pessoas estão morrendo de acidentes de carro, milhões de pessoas estão morrendo de infarto, milhões de pessoas estão morrendo de derrame, milhões de pessoas estão morrendo, meus amados irmãos, de algumas enfermidades que no nosso país não nos traz tanto medo, mas em outros países, principalmente na África, como a malária, tem matado tantas pessoas. Então, veja bem, a morte, ela começou a fazer parte da história do homem por causa do pecado. Que a primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva foi a morte espiritual, a qual nós já lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 5, sobre a morte espiritual. Vou falar mais um pouquinho ainda aqui. E também tem a morte física, a morte do corpo. Essa morte do corpo, Deus falou para Adão: porquanto tu és pó, e ao pó voltará. Segundo Samuel capítulo 14, versículo 14, fala: certamente nós morreremos, seremos como água derramada sobre a terra, a qual ninguém pode juntar. Mas veja bem, a morte espiritual, ela é maléfica, ela traz um prejuízo muito grande para o ser humano. Porquanto Paulo ele diz aqui em Efésios 4,18: empenetrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. Nós temos observado que mesmo diante dessa pandemia, quantas pessoas estão indo essa semana agora, o estado de São Paulo, a capital, completou mais um ano de vida, né? E aí, o que as pessoas fizeram? As pessoas passaram a noite festejando, dançando, bebendo, se drogando, se prostituindo, totalmente como se tivessem além do que está acontecendo. Mas é isso que o apóstolo Paulo está nos descrevendo, e a própria Bíblia Sagrada nos descreve. Quando nós olhamos para a geração adâmica, para a geração noêmica, a geração antediluviana, antes do dilúvio, nós vemos Deus dizendo o seguinte: eis que o coração dessa geração é mau, os seus pensamentos são somente mau, porquanto eles têm andado no pecado e praticado o pecado e a violência. E nós estamos vendo que nos dias de hoje não está diferente. Diante de tantas desgraças, diante de tanta coisa que está acontecendo, as pessoas estão mortas espiritualmente. Mesmo que há arautos, mesmo que há embaixadores que são a igreja de Cristo na terra, proclamando, anunciando a vida na pessoa de Cristo Jesus, as pessoas elas estão impenetrecidas no entendimento, as suas mentes estão aprisionadas, o seu homem está morto espiritualmente, como diz
Paulo, na sua carta, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, eis que o Deus deste século, em D minúsculo, tem aprisionado a mente dos homens, para que sobre eles não resplandeça a luz do Evangelho e eles não saiam das trevas para a luz. Então nós vemos, meus queridos, que muitas pessoas, colocando aqui de uma maneira bem clara, estão vivas, mas mortas. Elas estão andando, estão bebendo, estão comendo, estão chorando, estão sorrindo, mas estão mortas espiritualmente, porque as suas mentes estão entenebrecidas, os seus corações endurecidos por causa do pecado, e então logo eles têm se afastado, se separado de uma vida que venha agradar a Deus. Então nós temos a morte física, nós temos a morte espiritual e consequentemente existe a morte eterna. Quero dizer à igreja, aos amados irmãos, a todos que estão nos ouvindo, que existe uma morte, meus queridos, que ela é eterna, ela é chamada de a segunda morte. Quando nós vamos ler aqui em Apocalipse, no capítulo 2, e versículo de número 11, Apocalipse capítulo 2 e versículo de número 11, nós vemos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nós temos, infelizmente, na mente da sociedade moderna de hoje, a imagem de um Deus como se fosse um robozinho, careca, barbudo, de barba branca, barrigudinho, bonzinho, a qual de maneira nenhuma vai lançar ninguém no inferno. Eu quero dizer que o Senhor Deus, hoje e antes de hoje, Ele não lançou a pessoa no inferno, Ele deu uma escolha ao homem. O homem submeter-se a Deus, obedecer a Deus, e fazendo assim, ele terá a vida eterna em Deus. Mas aquele que não quis obedecer a Deus, aquele que não quer se submeter a Deus, a Bíblia Sagrada, ela é bem clara. A Bíblia é a nossa regra de fé. A Bíblia não é uma filosofia. A Bíblia é a inspirada e a inerrante palavra de Deus. É a revelação de Deus para o homem aqui na terra. E nós vemos então que o homem ele não quer se sujeitar a Deus. E por não se sujeitar a Deus, ele tem a morte espiritual. Aí depois tem a morte física, que é a morte desse corpo. Mas aí não para aí. Nós temos o que a Bíblia chama ou denomina como a morte eterna. Mas Jesus Cristo está dizendo aqui, para nós, a igreja, os santos. Por isso que é muito difícil as pessoas verem um enterro, um cortejo fúnebre de um crente, e as pessoas, mesmo chorando, estarem louvando a Deus, estarem cantando louvores a Deus. Em um cortejo fúnebre, os cristãos dando glória a Deus, os crentes dizendo: obrigado, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. As pessoas que estão mortas espiritualmente, elas não conseguem entender, compreender isso, e muitas delas chamam nós, os cristãos, a igreja, de loucos, porque elas não compreendem as coisas espirituais. Mas o texto ao qual nós lemos, nós vemos Paulo nos exortando, dizendo:
Eu lhes falo isso, meus amados irmãos, para que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa esperança é a vida do Senhor. A nossa esperança está em Cristo Jesus, aleluia. E o Senhor Jesus tem prometido aqui: ao que vencer, ao que for fiel até o fim, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero dizer a você, meu amigo que está me ouvindo nesta noite, que existe um céu preparado para todos aqueles que obedecem ao Senhor Jesus Cristo, mas existe também um lugar chamado de inferno, lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e seus anjos, mas para todos aqueles que querem viver totalmente fora da vontade do Senhor. Estas pessoas, infelizmente, trazem sobre si o juízo de Deus. Então veja bem, existe, meu querido, a morte eterna. Não adianta nós querermos os vivos fazer alguma coisa por aquele que já morreu. Quando nós vamos para Lucas, o evangelista, no capítulo de número 16, nós temos ali a história. Não é uma parábola, é uma história, porque lá nós temos nome próprio, e nós sabemos que, por regra, toda história que tem nome próprio não é parábola, é história, é algo verídico. E Jesus conta então a história de Lázaro e do homem rico. O homem rico, ele viveu regaladamente. O que significa isso? Ele aproveitou tudo o que existia neste mundo. Abra lá, por favor, no irmão Marcelo, Lucas capítulo 16, e vê aquele texto lá quando ele pede para Abraão mandar alguém aos seus irmãos. Ele viveu regaladamente, mas no mesmo dia morreu este rico e morreu Lázaro. Lázaro foi para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, e o rico foi para um lugar de tormento, de trevas, de um fogo que traz uma sede a qual não pode ser saciada. E ali ele fez algumas coisas que ele deveria ter feito enquanto estava aqui na terra. Primeiro, ele rogou tarde demais. Ele fez uma oração tarde demais, já não dava mais para orar. E tem algumas pessoas que querem orar pelas pessoas que estão mortas, mas não tem mais o que orar pelas pessoas que já morreram. Nós temos que orar pelos que estão vivos. Segundo, ele se arrependeu tarde demais. O arrependimento tem que ser enquanto estivermos aqui em vida, não pode ser depois, porque depois da morte segue-se o juízo de Deus. Terceiro, ele rogou, e eu gostaria que o nosso pastor João Marcelo lesse esse versículo. Ele rogou ao pai Abraão, dizendo: pai Abraão, mande alguém lá falar com os meus irmãos. Está registrado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 23, que diz assim: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Reclamando disso: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas na verdade o que ele pede é no versículo 27, é no versículo 27 que fala o que o Senhor está dizendo, e diz assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E nós vemos então nesse texto bíblico essa realidade, que para muitos é triste. Muitos querem aproveitar as coisas deste mundo e não querem atentar para a voz de Deus. Alguns que até já receberam em sua vida Cristo Jesus, mas querem viver um cristianismo conforme a sua filosofia de vida e não conforme os padrões estabelecidos pela palavra de Deus, enganando-se a si mesmo. Então, meu querido e amado irmão, a morte, ela faz parte da história da humanidade.
faz parte da nossa vida. A morte não escolhe idade, não escolhe classe social, não, ela vem para todos, seja pobre ou rico, seja qual for a raça, negro, branco, pardo, não importa, é uma sentença divina para toda a humanidade por causa do pecado. E o pecado causa primeiramente a morte espiritual, aonde os homens estão entenebrecidos de mente, vivendo totalmente longe de Deus. Depois traz a morte física, a morte deste corpo. E se a pessoa nesta vida não há um arrependimento, ele terá a morte eterna. Essa morte eterna, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, versículo 15, fala-se do inferno, que é um lago de fogo e enxofre. E este lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas a Bíblia diz: mas todo aquele a qual o seu nome não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, meu querido, que você entenda isso. A morte, ela é uma sentença divina, ela faz parte da história do homem. Mas a Bíblia também fala da ressurreição. E a ressurreição é uma doutrina a qual está prometida para todos aqueles que aceitam a Cristo como o único e suficiente Salvador. Peço ao pastor Roberto, João capítulo 3, versículo, acho que de número 3, e depois o versículo de número 5, por favor, o senhor lê para nós. Evangelista João, capítulo 3, versículo 3, e depois o versículo de número 5. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós vemos aqui Jesus Cristo falando com um doutor da lei, chamado Nicodemos. E Jesus Cristo diz assim o seguinte para ele: é necessário que você nasça de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito, ou seja, nascer pelo poder da palavra de Deus e água, e pela infusão do Espírito Santo em nossa vida. Após o arrependimento, o Espírito Santo faz morada em nós, e o nosso espírito, ele nasce, ele ressurge. Nós podemos então estar diante de Deus e ter comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo está dizendo o seguinte aqui, ó: se não nascer de novo, não poderá nem ver e nem poderá entrar no reino de Deus. Então é necessário, já falamos sobre a morte, agora estamos falando sobre um novo nascimento. A pessoa precisa arrepender-se dos seus pecados, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Não é religião que vai salvar a pessoa, não é fazer parte de uma religião ou de uma denominação que vai salvar essa pessoa. Não é uma tradição religiosa secular em uma família que vai salvar esta pessoa. Não é a pessoa, depois que morreu, seus parentes que estão vivos intercederem por ela depois que morreu. Não, isso não vai trazer salvação. Nós vemos na Bíblia Sagrada que se faz necessário que o homem em vida venha reconhecer a sua miséria, o seu pecado, arrepender-se, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador, aleluia, para que ele possa ter a vida eterna. Então nós vemos que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver e nem pode entrar
no reino dos céus. E nesse novo nascimento, nós vemos então que acontece uma ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Ou seja, o homem estava morto em seus delitos e pecados, conforme Efésios, capítulo 2, a qual já fizemos leitura aqui nesta noite, no capítulo 2, versículo 1, aonde nós vemos lá o apóstolo Paulo nos ensinando e dizendo: eis que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados, no versículo 5, né? Porquanto nós estávamos mortos em nossas ofensas, em outra tradução, em nossos delitos e pecados, 2 em 1, ofensas ou pecados, ou delitos e pecados. Mas quando a pessoa aceita Cristo Jesus como Salvador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele então nos ressuscita espiritualmente. Essa é a palavra ressurreição, significa despertar, acordar, levantar. Isso que significa a palavra ressurreição. Então, pastor Roberto, o capítulo 2 de Efésios, versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O versículo 4 fala o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Então nós vemos que o apóstolo Paulo está dizendo aí que antes nós estávamos mortos, porque como está escrito em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E como já lemos aqui, que o pecado ele mata o homem espiritualmente. Mas quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, paramos com as práticas que são abomináveis aos olhos do Senhor, a presença de Deus, como a mentira, como o roubo, a prostituição, a idolatria e outras coisas mais, a qual Deus abomina, a qual a Bíblia condena e diz que é pecado. Então, quando nós aceitamos a Jesus, acontece em nossa vida uma ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Verdade, pastor. E aqui, como o senhor leu, capítulo 2, versículo 4 de Efésios: mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Esse amor foi tão grande que nós vemos que desde o Velho Testamento não foi para nós surpresa que Jesus iria morrer. E também não foi surpresa para nós que lemos a palavra e conhecemos a palavra do Senhor, que Ele iria ressuscitar. Porque o amor de Deus é tão grande para com nossas vidas, que esse foi o plano que o Senhor determinou por amor a nós. E Ele, dando o seu Filho, fez com que a graça viesse para nossas vidas. Pastor, uma coisa que eu, meditando hoje, e vi que a fúria do diabo é tentar fazer com que as pessoas não acreditam na ressurreição. Eles não acreditam que há uma ressurreição. E isso ele quer abalar o pilar do cristianismo. Porque nós, como cristãos, nós cremos na ressurreição. Por isso nós pregamos o Evangelho, a qual nós, já que o pastor citou, das pessoas que já partiram em Cristo, nós temos a esperança de nós encontrarmos com Ele lá na glória, aonde nós teremos um novo corpo. E quando nós ressuscitarmos com Cristo, ali o veremos face a face. Mas o inimigo traz isso para as pessoas, e as pessoas continuam pecando, as pessoas continuam errando, as pessoas continuam não dando crédito à palavra. Por quê? Porque querem diminuir aquilo que o Senhor, que Ele é riquíssimo em amor. Porque de uma tal maneira, nós vemos na João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. E aí, pastor, eu começo a me perguntar: que maneira foi essa? Que tal maneira foi essa? Que nós vemos que hoje a maioria da sociedade, do povo, se corrompe pelo pecado, deixa ser corrompido pelo pecado, não dá crédito à palavra de Deus,
tem uma eternidade. E essa eternidade vai ser sem Cristo. Agora nós aqui estamos tentando passar para você que existe uma eternidade. E essa eternidade com Cristo é melhor. Foi lido em Lucas, aonde ali estava Lázaro e o rico. O rico, quando viu que Lázaro estava no seio de Abraão, ele clama ao pai Abraão, e já é tarde. Você tem que aceitar Jesus, que haja arrependimento para que haja salvação. Tem que ter arrependimento. Uma coisa interessante, pastor Roberto, pastor João Marcelo, é que eu tenho observado o medo tomando conta daqueles que professam a Cristo como Senhor. Como foi no texto, como foi na leitura oficial desta noite. Eu vos digo isso para que não sejais como os demais que não têm esperança. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que nós somos passageiros nessa terra. Há exemplo de Israel que andou pelo deserto para atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. Espiritualmente falando, esse mundo para nós é um deserto. O Jordão é a morte física ou o retorno de Jesus Cristo, como Paulo nos diz lá em Tessalonicenses: nós que estivermos vivos na vida do Senhor seremos transformados. Então o Jordão é ou a morte desse corpo físico, para que nós possamos descansar no Senhor no paraíso, ou para os vivos, o arrebatamento da igreja. Então nós que estamos em Cristo Jesus, como diz a palavra do Senhor, eis que eu não vos tenho dado um espírito de medo, um espírito de temor. Então nós que estamos em Cristo Jesus, não é que nós somos com essas palavras, dizer que somos masoquistas ou queremos morrer, não é essa a questão. Apesar que até o apóstolo Paulo chegou em certo momento dizendo: eis que eu estou em luta dentro de mim, porque eu gostaria já de estar com Cristo. Mas ao mesmo tempo eu sei que muitas pessoas ainda precisam ouvir a palavra do Evangelho para que também possam ser salvas. Mas entenda uma coisa: aquele que está em Cristo Jesus, ele tem convicção dentro do seu coração da sua salvação. Essa convicção ela vem mediante da fé, da palavra de Deus, convicção daquilo que a palavra de Deus nos declara, convicção das promessas que encontramos na Bíblia Sagrada, que aqueles que estão em Cristo Jesus não morrerão, mas passarão dessa vida para uma outra. Aleluia! E isso acontece. É interessante que o apóstolo Paulo, aqui ainda em Efésios, no capítulo 5, pastor João Marcelo, diz assim no versículo 14, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou resplandecerá na mente. Vai abrir a sua mente, vai trazer esclarecimento à sua mente. Ou seja, nós estávamos outrora mortos dos delitos e pecados, mas quando nós vemos o arrependimento, aceitamos a Cristo Jesus, e como já foi mostrado aqui através dos versículos bíblicos, como está escrito em Efésios 2, nós ressuscitamos espiritualmente. Mas existem muitas pessoas ainda que estão mortas, né, pastor João Marcelo? Há um clamor aqui, né? Em cabeça 14: desperta porque dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Senhor te esclarecerá. Exatamente, pastor Hudson. E pastor, nós observando a humanidade, nós vemos que a grande pergunta de todos os homens e até mesmo de alguns cristãos é: há vida após a morte? O que há de ser de mim após a morte? Mas para nós entendermos isso, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a morte, que nada mais, nada menos é do que a separação do espírito do corpo. O corpo vive sem o espírito? Não. O espírito vive sem o corpo? Sim. Então veja bem, a morte nada mais, nada menos é do que a separação do espírito do corpo. Foi o que Deus disse: antes que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Então veja bem, mas a Bíblia nos fala e nos deixa a promessa da ressurreição, e a Bíblia fala de ressurreição tanto de justos como de ímpios.
A Bíblia nos fala da ressurreição tanto daqueles que aceitaram a Jesus, como daqueles que também não aceitaram a Jesus. Mas, porém, antes dessa ressurreição, nós sabemos que o Espírito é imortal. O Espírito não morre. Antes que aconteça essa ressurreição, tanto de justos como de injustos, e essa ressurreição de justos e injustos, nós sabemos pela Bíblia Sagrada que ela há de acontecer em fases distintas. A Bíblia fala sobre a primeira ressurreição, que acontece em pelo menos 3 estágios, e nós vemos que Cristo é as primícias, ou seja, quando fala de primícia, fala daquilo que foi primeiro e que haverá algo posterior, haverá de acontecer algo posteriormente. Cristo é as primícias. E o interessante também, pastor Hudson, é que quando Cristo ressuscitou, a Bíblia nos fala que foi ressuscitado também em Jerusalém um corpo de muitos santos, e está relacionado à primeira ressurreição. Isso está em Mateus capítulo 27, versículo 52. E também no arrebatamento da igreja, todos os mortos em Cristo serão ressuscitados. Esta é a primeira ressurreição. E há também a ressurreição dos mártires, que faz parte da primeira ressurreição também, no final da grande tribulação. E o que separa a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, é o período do milênio, em que todos os mortos em Cristo serão ressuscitados e reinarão com Cristo. Mas agora, pastor Hudson, a pergunta que nós podemos fazer é: aonde o Espírito estará antes que aconteça a ressurreição? O Espírito é imortal. Antes de que a morte e a separação do Espírito e do corpo, aonde o Espírito estará antes que esse Espírito volte-se a se unir com o seu corpo? Mas a Bíblia nos dá a resposta: aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram vivificados em Cristo, conforme nós lemos em Efésios capítulo 2, estes estarão no paraíso, estes estarão na glória, conforme a Bíblia nos ensina. Mas aqueles que rejeitaram o Evangelho, aqueles que não deram ouvidos às Escrituras Sagradas, aqueles que não deram ouvidos àquilo em que Deus deixou através do Evangelho, estes estarão no inferno. A vida após a morte, todo ser humano sabe disso. Por mais incrédulo que ele seja ele cristão ou não, o estado de consciência alerta o coração dessa pessoa. Ele sabe que a morte não é o final de todas as coisas. Ele sabe que há uma eternidade para se viver. E a Bíblia nos ensina que há somente 2 caminhos para aqueles que aceitaram a Jesus, para aqueles que se converteram a Cristo, para aqueles que foi vivificado, conforme Efésios capítulo 2. Estes estarão no paraíso, à espera do arrebatamento, para que o Espírito possa novamente unir-se a um corpo glorioso e possa estar com Cristo para todo sempre. Mas, pastor Hudson, para aqueles que desobedecem o Evangelho, para aqueles que não aceitam o Evangelho, a Bíblia fala sobre a segunda ressurreição. Depois, se eu estiver errado em algo, o senhor pode expressar melhor. Mas quando nós lemos Apocalipse capítulo 20, versículo 13, Jesus fala: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, pois ele não sofrerá o dano da segunda morte. E uma coisa também, pastor, que é importante nós ressaltarmos é que quando a Bíblia fala de segunda morte, não quer dizer que o homem vai deixar de existir. Não quer dizer que o homem vai deixar de existir, vai ser lançado no lago de fogo e ali terá um fim. É morte eterna, ou seja, assim como a morte física é a separação do espírito do corpo, o dano da segunda morte que a Bíblia fala é uma separação eterna entre o homem e Deus, aquele que foi ímpio, aquele que não aceitou a sua salvação. Então, meu querido, você que nos ouve nesta noite, que você possa estar firme com Cristo, que você possa estar firmado na palavra do Senhor, crendo nesta promessa gloriosa, sabendo que se o nosso corpo tombar e nós estivermos em Cristo,
imediatamente nós estaremos com o Senhor. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso me seria muito melhor. Paulo tinha convicção, pastor Hudson, pastor Roberto, que no momento em que o seu corpo físico tombasse, o seu espírito estaria diante do Senhor. Aleluia. Meus queridos, somente para relembrarmos, nós iniciamos lendo Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante, que é um dos textos bíblicos que fala da ressurreição. Nós temos também isso escrito e bem claro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, lá onde fala também sobre a ressurreição, e outros textos bíblicos na palavra de Deus. Mas começamos a falar sobre a morte. A morte é uma consequência do pecado. A primeira morte foi a morte espiritual, quando o homem pecou. E diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado, e o pecado passou para todos os homens. Por um homem foi Adão, e passou para todos os homens. E os homens que não se arrependem, eles vivem mortos espiritualmente, com as suas mentes sobremaneira aprisionados, longe de Deus, vivendo nas ofensas e nos pecados, sendo inimigos de Deus. E nós vemos então que se faz necessário este homem reconhecer seu estado de miséria, arrepender seu pecado, aceitar Jesus como Salvador através do arrependimento, e ali então acontece a ressurreição do Espírito. A pessoa nasce de novo, aleluia, e ali ela começa a entender as coisas de Deus. O capítulo 5, versículo 14, nós vemos que Paulo está dizendo: desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, a pessoa que estava morta em delitos e pecados, a partir do novo nascimento, ela então começa a viver uma nova vida, como está escrito em 2 Coríntios 5,17, Porque aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, que as coisas velhas já passaram. A pessoa estará vivendo em uma nova vida no Espírito Santo, com uma esperança no coração das promessas que encontramos na palavra de Deus. Como já foi falado aqui através do pastor João Marcelo, a morte, ela tem um significado, que é a separação do corpo físico, da alma e do espírito. Nós vemos que o pecado, ela trouxe a separação entre Deus e o homem, ou o homem para com Deus. Também trouxe a separação do corpo físico para o corpo espiritual. Também trouxe a separação espiritual do homem para com Deus, que é espírito. Também trouxe os juízos que ainda vamos falar. Então veja bem, meu querido, o quão terrível é o pecado. E agora, o que aceitou a Cristo Jesus, ele tem essa esperança no coração. Ele, em Cristo Jesus, ele tem esperança, e ele sabe que se ele enfrentar a morte, por isso que o salmista fala lá no Salmo 23, ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Isso é a certeza, é a convicção dentro do coração do crente, do cristão, aleluia, de que ele sabe que a morte, que é o último inimigo a ser vencido, quando esse corpo tombar na terra, se Jesus não voltar até lá, ele sairá desta terra para uma vida nova, uma vida com Cristo Jesus lá no paraíso ou no céu. Mas todo homem que não quer obedecer a palavra de Deus, tem alguns homens que infelizmente aceitaram a religião Cristo Jesus, não a pessoa e Senhor Cristo Jesus, mas a religião e a filosofia religiosa que traz em si, mas ela não vive conforme a palavra de Deus, estão alheios, não buscam a Deus em oração. Oração é uma atitude de dependência, é uma atitude de crença, é uma atitude de fé, é ter comunhão com Deus, é estreitar a intimidade com Deus. Se nós vamos passar a eternidade com o Senhor, como eu não quero orar? Quando eu vou casar com alguém, eu vou namorá-la, eu vou conhecê-la, eu vou conversar com ela. Então eu vou decidir noivar e depois casar com ela. Então significa que eu vou passar a minha vida com ela aqui na terra?
conversar com ela, dialogar com ela. Como é que eu vou casar com uma pessoa e não conversar com ela durante toda a minha vida de casamento? Então, meu querido e amado irmão que está nos ouvindo, você, meu querido que está me ouvindo, entenda uma coisa: aquele que está em Cristo Jesus, Deus nos dá graça para que nós possamos vencer, aleluia, esse temor da morte, por causa da certeza que nós temos no nosso coração da ressurreição, da certeza da vida eterna em Cristo Jesus. E o nosso irmão João Marcelo aqui, ele falou sobre já a ressurreição de Cristo. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero dizer o seguinte: existe, além da ressurreição espiritual, nós temos a ressurreição dos mortos. Agora existe de mortos, entre os mortos e dos mortos. Há uma diferença muito grande entre essas três palavras. Vamos falar da ressurreição de mortos. Nós encontramos desde o Velho Testamento a primeira ressurreição de mortos foi através da oração do profeta Elias pelo filho daquela mulher, daquela viúva, né? Da viúva de Sarepta. Obrigado, irmão Marcelo. Agora ele ficou alguns meses na casa daquela mulher por ordem de Deus. E não sabemos o porquê, mas a mulher, ela declara dizendo: porquanto tu vieste a minha casa, e os meus muitos pecados foram declarados, e por causa deles o teu Deus matou meu filho. Ou seja, entenda bem, aquela mulher, como o pastor João Marcelo já falou aqui, mesmo uma pessoa que não vai querer se arrepender, mas na mente dele ele já tem, pastor Roberto, uma consciência do certo e do errado. Aquela mulher entendeu o seguinte: que a morte do filho dela foi consequência da sua vida de pecado. E ela então clama ali para que o profeta possa socorrer. E o profeta então, ele ao orar, ele diz: Senhor, tem misericórdia, não seja eu o causador da morte dessa criança. Ele também compreendeu, ele não disse para a mulher: não são mais os meus pecados que fez o teu filho morrer. Ele não falou isso. Na oração, como nós lemos lá em 1º livro de Reis, no capítulo de número 18, ou é o final do 17, nós vemos que ele confirma o que a mãe falou, mas ele clama a Deus para que Deus venha ressuscitar aquela criança. Então é a primeira ressurreição de mortos. Por que de mortos, pastor? Porque aquela criança ressuscitou, viveu, cresceu, talvez casou, teve família, mas morreu novamente. Nós vemos Eliseu lá ressuscitando o filho da sunamita. Nós vemos mais lá na frente Eliseu já morto, e estava tendo um cortejo fúnebre, e ver os inimigos daquele povo, e o povo saiu correndo, e aquele povo caiu em cima dos ossos do profeta Eliseu e ressuscitou. Nós vemos Jesus Cristo, quando no ministério aqui, ele ressuscitando o filho da viúva de Naim. O nome dela não é falado, só sabemos que ela vivia num vilarejo chamado Naim. Nós vemos também Jesus Cristo ressuscitando a filha de Jairo. Nós vemos Jesus ressuscitando também o seu amigo Lázaro. Mas lá na frente nós vemos o apóstolo Pedro orando e Docas sendo ressuscitada. Mas todos esses que foram ressuscitados, eles morreram novamente. Mas nós queremos com isso dizer a você: a Bíblia já nos coloca isso para nós, para mostrar o poder de Deus e que a promessa do Senhor é real e verdadeira. Aleluia! Que aqueles que aceitarem a Cristo têm essa esperança no coração, que irão ressuscitar se morrerem antes da vinda de Cristo Jesus. Se esse corpo tombar, se esse corpo morrer, aleluia, o Espírito vai para o paraíso e estará com Cristo Jesus descansando, esperando a trombeta soar.
E esse que tem a certeza, ele não vai temer a morte. É Bíblia, é a palavra de Deus. E nós, como cristãos, então, devemos, meus queridos e amados irmãos, tantos crentes que estão muitas vezes preocupados com coisas deste mundo, que Deus está no controle de tudo. A nossa preocupação é estarmos prontos para o dia em que Cristo vier nos chamar para estar com Ele. Devemos estar preparados, devemos estar prontos. Então nós vemos aqui, meus amados, que existe a ressurreição de mortos. E nós temos a ressurreição entre os mortos. A ressurreição entre os mortos é, aleluia, o que nós vemos, o que foi falado aqui sobre os santos. Entre os mortos é a ressurreição dos santos. E o nosso irmão João Marcelo, ele já falou aqui da ressurreição de Cristo Jesus, que é a primícia. Gostaria de pedir ao pastor Roberto, nós já vamos estar encerrando essa primeira parte desse estudo. Abra, por favor, e você em casa, Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, do versículo 9 ao 14. Levítico, capítulo 23, do 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-me: quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e cegardes a sua cega, trareis um olho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o olho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de um ano em holocausto ao Senhor. E sua oferta de manjar serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de um hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo, e por vossas gerações em todas as vossas habitações. Meus queridos, deixa eu explicar tudo isso aqui que foi lido. Se você leu, acompanhou a leitura ali, Levítico 23, versículo 9 ao 14, já é uma palavra profética sobre a ressurreição. Já estava inserido ali de uma maneira indireta, não falando do nome igreja, mas já estava inserido ali a igreja de Cristo, já estava inserido ali a Cristo Jesus. Aqui em Levítico 23 está falando sobre a festa das primícias. Deixa eu explicar o que é. No momento da colheita, pegava-se então um fardo e era levado até a presença, um molho, o fardo, e era levado até a presença do Senhor. Esse molho era movido diante do Senhor. Era chamado de a festa da primícias. Essa festa da primícias acontecia um dia após o sábado, que posteriormente a Páscoa. Então acontecia a Páscoa. Depois da Páscoa, um dia depois do sábado, no momento da colheita, pegava-se aquele molho e levava diante do altar.
E ali então movia aquele molho, não podia comer nada. Está no versículo de número 14, que não poderia se comer nada até que aquele molho fosse apresentado diante do Senhor. Isso tem a ver ainda com a boda do Cordeiro. Isso aí é a festa dos tabernáculos, é outra coisa. É sobre a boda do Cordeiro. Mas entenda uma coisa: ali estava aquele molho representando Cristo. Aleluia. Que foi arrancado da terra, que foi tirado da terra. Aleluia. E Paulo fala, acho que é no capítulo 1 Coríntios 15, ou é 20 a 23, está escrito. Pode ler para nós. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Então veja bem, dando sequência à linha de entendimento dessa doutrina. Então já falamos da morte, da ressurreição do Espírito, da morte do corpo físico, da morte eterna. Falamos da ressurreição de mortos, a qual mostra o poder, a onipotência de Deus sobre a terra, sobre a morte e sobre a vida. E agora vamos falar da ressurreição em si, que é a ressurreição entre os mortos. E isso está diretamente ligado aos santos. E nós vemos que Jesus Cristo é a primícia. Por que Jesus Cristo é chamado da primícia dos que dormem, ou da primícia entre os mortos? Você vai ver que a palavra que Paulo vai usar é dentre, não é dos ou de mortos, é dentre. Ou seja, Jesus vai sair dentre, entre os mortos. Jesus saiu, Jesus ressuscitou, Jesus levantou vivo. Aleluia. Então existe a ressurreição dentre os mortos, que é a nossa esperança, que é aquilo ao qual nós cremos, que é aquilo que Paulo exorta a nós, a igreja, dizendo: não sejai como aqueles que não têm esperança. Aleluia. Em nosso coração deve flamejar esta esperança. Jesus virá buscar a sua igreja, nós os vivos seremos transformados, mas os que já morreram ressuscitarão para se encontrar com Cristo Jesus nos ares. Jesus Cristo é a primícia. Então veja bem, quando Jesus Cristo ressuscitou, pastor João, Marcelo, pastor Roberto, quando Jesus Cristo ressuscitou, ele é como aquele molho, o primeiro molho, que foi apresentado diante de Deus. E por isso, alguns já leram o que está escrito. Leia aí, por favor, pastor Roberto. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de São Mateus, capítulo 27 e 52. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 27. E versículo 52 e 53. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 27, 52 e 53. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aleluia. Entenda isso. Esses são as primícias. Cristo é as primícias dos que dormem. E juntamente com Cristo, os santos ressuscitaram, foram vistos por muitos. Que santos são esses, pastor? Nós lemos lá em Hebreus que pela fé, versículo 35, pela fé receberam pela ressurreição os seus corpos. O que significa que quando Cristo ressuscitou,
ele subiu para se apresentar diante do Pai. Por isso que quando Maria viu ele e perguntou, pensando que ele era o jardineiro ali no sepulcro, disse: onde levaram o meu Senhor? Onde colocaram o corpo do meu mestre? Cadê? Olhou para Jesus e falou isso, chorando em lágrimas: cadê o meu mestre? Cadê o meu Senhor? Porque eu vim hoje, neste domingo, aleluia, no primeiro dia da semana, depois da Páscoa, o dia das primícias, e passar o corpo de Cristo, mas eu não encontro onde ele está. E Jesus olha para ela e diz: Maria. E quando ela ouve a voz do seu mestre, reconhece que é Jesus Cristo, ela vai correndo para querer abraçá-lo. E ele diz o seguinte: não, Maria, não me toque, porque eu ainda não me apresentei ao meu Pai, na Bachéria da Galácia. Quando Jesus Cristo ressuscitou, com a primícia do que dorme, com a primícia dentre os mortos, e os santos que foram vistos, conforme Mateus 27, versículos 52 e 53, por aqueles santos que ressuscitaram juntamente com Cristo, fazendo parte deste molho e sendo apresentado diante do Senhor, a Bachéria. Esta é a nossa esperança, esta é a promessa para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida dos seus santos. E é isso que nos faz caminhar. Aleluia. Aleluia, é isso que nos dá paz, né, pastor Roberto? Esta promessa é tão gloriosa, sim ou não? Sim, pastor. É a nossa esperança. E quando nós temos essa esperança, nós temos paz, pastor. E nós não temos medo da morte. O pastor João Marcelo aqui falando que as pessoas que eles têm medo da morte, e todos sabem que a sua própria consciência o acusa, né? E as pessoas que não conhecem a Cristo, eles têm medo da morte. Chega naquele dia que se uma enfermidade vem até ele tem medo. Mas aquele que tem esperança, ele não tem medo. Aleluia. Ele tem paz, ele tem confiança, porque ele sabe que o melhor está sendo para estar com Cristo, para ir para Cristo. Essa é a nossa esperança que nos traz paz. E essa paz só vem de Deus. Aleluia. Receba esta palavra no seu coração nesta noite. Neste mundo em que está um espírito de medo, um espírito de pânico, um espírito de ansiedade, tirando o sono de muitas pessoas. As pessoas, nós olhamos para dentro dos seus olhos, vazias, sem esperança, sem saber o que vai acontecer, angustiada de alma, mas que o Espírito Santo de Deus nesta noite possa visitar você aí na sua casa, e a receber esta esperança, que é a ressurreição daqueles que estão em Cristo Jesus. E nós vamos então este molho que é apresentado, e depois que este molho é apresentado diante do Senhor, juntamente com o pastor aqui, Roberto leu no capítulo 23, que juntamente tinha que apresentar um azeite, fala do Espírito Santo, precisava apresentar a erva de farinha, que é a palavra de Deus, o cordeiro que tinha que ser morto, que é Cristo Jesus, é com ele, e através dele que nós temos essa esperança e essa convicção que nós seremos ressuscitados, e se ele voltar agora, nós seremos transformados para estar com ele no céu eternamente. E nós vemos depois, começa a colheita geral. Essa colheita geral fala do que nós lemos aqui em Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 13 em diante. Essa colheita geral, depois que os sacerdotes apresentavam o molho diante do Senhor, aleluia, movimentavam aquele molho diante do altar do Senhor, as ofertas já tinham sido oferecidas, aleluia,
e aquele cheiro suave, misturado, azeite, farinha, cordeiro, com molho, subia diante do Senhor, e aquilo agradava a Deus, e Deus abençoava o povo. Como diz Paulo, ele diz o seguinte, pastor Marcelo, que nós temos o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo em nossa vida. Jesus Cristo foi recebido na glória, com este molho, abrindo para mim, para você, esta porta, para que nós possamos chegar no céu. Então, a colheita geral fala do arrebatamento e fala da ressurreição dos santos dentre os mortos. Essa ressurreição vai acontecer no momento, como diz aqui Paulo, aleluia, porque o mesmo Senhor foi aquilo que os varões, aqueles anjos apareceram ali naquele monte, aleluia, da transladação de Cristo. Quando Jesus Cristo foi transladado, quando Jesus Cristo subiu aos céus, aqueles dois anjos olharam para aqueles homens e falaram: varões galileus, porque estáis com os olhos fitos no céu? Este mesmo Senhor que viste subir, Ele há de voltar do mesmo jeito. E nós vemos Paulo falando isso aqui no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, aleluia, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Nós vemos, meus amados irmãos, no livro ali da história do deserto de Cesareia, falando sobre a história da igreja, sobre a história dos primeiros cristãos. Ele fala do que aconteceu na ressurreição de Cristo, que muitos viram santos, pessoas que serviram a Deus com integridade, aleluia, com interesse de coração, em santidade, foram ressuscitados e foram vistos por um momento, mas depois não viram Cristo. Mas por quê? Porque eles subiram com Cristo para ser apresentado. Agora todos aqueles que desde aquele tempo até hoje estão morrendo em Cristo, perseverando até o fim, eles estão esperando a trombeta soar, para que eles possam ressuscitar dentre os mortos, e com os vivos, aleluia, a igreja do Senhor, possam ser levados até a presença de Cristo, para entrar, aleluia, na formosa e gloriosa Jerusalém. Tenha esta certeza, essa convicção no seu coração. Eu sei que muitas vezes a dor da separação do nosso ente querido, isso nos causa dor, tristeza, choro, mas nós mesmo assim não devemos ser como aqueles que não têm esperança, mas neste momento devemos nos refugiar nas promessas da palavra do Senhor, devemos nos agarrar e pedir a graça de Deus, e tendo a ajuda do Espírito Santo, aleluia, o meu irmão já foi, a minha irmã já foi na frente, eu estou no mesmo caminho, eu também vou chegar lá, dentro do teu coração, dentro da tua alma. A ressurreição de mortos, aqueles que foram ressuscitados, a qual nome já foram dados, como o filho da viúva de Naim, Lázaro, a filha de Jairo, o filho da Sunamita, Docas, ressuscitaram e morreram novamente. Ressurreição dentre os mortos é a ressurreição dos santos, daqueles que serviram e que estão servindo a Deus fielmente até o dia que o Senhor os chamar. E por último, tem a ressurreição dos mortos, mas ainda a ressurreição dentre os mortos, como o senhor falou, pastor João, são 3 fases, podemos colocar,
estágios, fases. A primeira foi Cristo, que é a primícia, com os santos que apareceram em Jerusalém. A segundo estágio, a segunda fase será o arrebatamento da igreja. E o terceiro, porque quando nós lemos Levítico 23, mas lá na frente, no versículo 22, vocês vão ver as espigas. Aleluia. Isso fala daquilo que João viu. Diz a Bíblia Sagrada que João olhou para o trono do Cordeiro e viu milhares de santos com as vestes brancas, chapiscadas de sangue. São aqueles que vieram da grande tribulação, são as espigas. Aleluia. E até na grande tribulação haverá salvação, e serão ressuscitados para poder entrar no milênio com a igreja e com Cristo Jesus. Oh, alabaxuria, malagácia, calavácia, rita, alabaçúria, palavácia, caravaia. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Meu querido e amado irmão, aleluia, essa promessa linda e maravilhosa para mim e para a sua vida. Se o Senhor não voltar até lá e nos permitir, nós voltaremos a falar novamente sobre agora a ressurreição dos mortos e dos juízos de Deus, que é importantíssimo, que faz parte dessa doutrina tão importante para mim e para você. O juízo sobre o homem, o juízo sobre Israel, o juízo sobre as nações, e que tem a ver com a ressurreição dos mortos, que é outra coisa que a Bíblia Sagrada nos ensina, nos declara e nos revela. Mas neste momento eu quero orar com você, quero orar por você e pela sua família, para que Deus, aleluia, possa te dar graça, e que você e eu possamos respirar neste mundo como Jesus estivesse voltando agora. Que mesmo no momento daqueles a qual nós amamos, estimamos, estão partindo. Nós estamos vendo desde o ano passado, meus amados irmãos, pastores que estão aqui comigo, uma grande colheita do Senhor. O Senhor está colhendo os seus servos, está colhendo, está trazendo para si. E nós devemos estar prontos. Como diz o hino que nós cantamos, em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Você que talvez esteja desviado dos caminhos do Senhor, arrependa-se dos seus pecados, volte para Jesus enquanto é tempo. E a você, meu amado irmão e amada irmã, que Deus venha renovar as tuas forças. Você que não é batizado com o Espírito Santo, receba esta promessa sobre a sua vida. Desta noite que tu possa receber do Senhor renovo, graça, força, alegria no teu coração, paz, ânimo, para que tu possa caminhar nesta terra nos dias que Deus ainda tem preservado para mim e para você, mas que nós possamos andar glorificando e exaltando o nome dele, para que o nome dele seja exaltado na nossa vida. Que nós possamos orar neste momento. Senhor amado, Deus poderoso e santo,
Santo. Te louvamos e te engrandecemos, Senhor, nesta noite, Pai, por esta palavra gloriosa, esta promessa tão linda e gloriosa como tem para os teus, aqueles que te servem, para aqueles, Senhor, que tem reconhecido a Ti como Senhor e como Salvador, que tem arrependido dos seus pecados, que tem, Senhor meu Deus, se esforçado, como diz a tua palavra, que o céu é tomado com esforço, que tem se esforçado para fazer a tua vontade. Mas os dias têm sido maus, os dias têm sido difíceis. Oh Senhor, vai nos dando graça, vai nos ajudando, Senhor meu Deus, vai nos dando força para suportar, para que nós possamos chegar até o fim da nossa caminhada. Pai, podemos ver a tua face, ó Senhor, e ver aqueles que já partiram e nos alegrarmos, ó Deus. Aleluia, por estarmos contigo eternamente. Abençoa a igreja, abençoa os teus servos, ajuda-nos, Senhor. Ó Pai querido, vai nos dando força, vai nos fortalecendo, vai nos abençoando, Pai amado, em nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos nesta noite, te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. Meu querido, amanhã ainda há continuação da campanha de oração. Amanhã é sábado, o horário é diferente, acho que é das 7, das 5 às 6, no período da tarde, e de manhã das 7 às 8. Amanhã às 7 horas, às 8, aquele que pode, esteja aqui orando, buscando a face do Senhor. E das 5 horas, das 6, o segundo período de oração. Depois das 6 horas, nós estaremos amanhã repondo a aula da Escola Bíblica Dominical. Estaremos estudando a 5ª lição, que tem por título O Fruto do Espírito e o Eu Crucificado. E domingo também estaremos fazendo a live da Escola Dominical de manhã, da 6ª lição, que vai falar sobre santificação, comprometidos com a ética do Espírito. Então, a partir das 8h30, 8h35, estaremos iniciando a nossa live no domingo. Então, compartilhe, esteja conosco, se alimentando da palavra do Senhor. Aleluia. E se Deus permitir e nos der graça, estarei dando melhor os avisos no WhatsApp, mas domingo à noite às 18h, depois da oração, poderemos estar tendo aqui o nosso culto presencial com algumas pessoas. Mas estarei dando maior detalhe no WhatsApp. Mas que Deus abençoe a sua vida e você que esteve conosco durante esses minutos que aqui passamos na presença do Senhor, nos alimentando dessa palavra gloriosa. Louva a Deus pela vida do pastor Jefferson, nosso maestro, o Bruno, que esteve aqui conosco, o Felipe, quem esteve aí cuidando aí da transmissão, o pastor Roberto, obrigado, Deus abençoe, o pastor João Marcelo, que Deus abençoe Cristo Jesus. Eu convido a você não perder o próximo culto de ensino, a qual estaremos dando continuidade a esta doutrina e estaremos, em nome de Jesus, querendo voltar até lá, vendo que a Bíblia Sagrada fala sobre a ressurreição dos mortos e os juízos de Deus. Estenda a sua mão em sua casa, receba de Deus que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja para todos